máxima de y. O x, ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito, mas o y não. Ele tem uma limitação aqui na imagem. A imagem não é todos os reais. Por isso que você não pode dizer que ela é sobrejetora, por exemplo. Ela não é sobrejetora porque ela não é todos os reais. Ela vai até esse valor específico aqui. Agora, qual que é esse valor específico, né? Você pode decorar ou você pode analisar a situação. Perceba, nós queremos o valor máximo de y. Daí a gente olha para essa função aqui e percebe que qualquer número que tu colocar aqui vai ficar negativo, certo? Sim, professor. E tudo ao quadrado é positivo, e como tem o sinal de menos, vai ficar negativo. Sendo assim, negativo é um número, é algo que diminui, né, os valores, e a gente quer o ponto de máximo. Então a gente vai querer aquele número que diminui o menos possível. Qual é o número que diminui o menos possível? O zero, porque o zero não diminui nada. Então, em outras palavras, o nosso ponto de máximo vai aparecer, Paulo, quando este termo aqui for zero. E ele vai ser zero quando? Quando o x for 3, concorda comigo? Concordo, professor. Exato, então é por isso que é quando o x é 3. Muito bem, quando o x é 3, então qual é o valor do y? O y é o 1. Exato, exatamente, que é o maior valor possível em y que essa função pode ter, né? É claro, valor positivo, né? Ela vai até o menos infinito de negativo, mas o maior valor positivo é o 1. Muito bem. Entendeu agora melhor essa 1.1? Sim, professor. Alguma dúvida? Agora não, professor. Eu estava com dúvidas professor, por causa do coisa, professor. O sinal menos aí estava a fazer confusão, professor. Depois era um É, caso notável. entendo, entendo. Tens que ver que estamos falando de uma parábola virada para baixo. Talvez a tua dúvida, talvez as dúvidas surgiram porque você estava pensando numa parábola virada para cima. Aí você não conseguia perceber qual que é o maior valor, né? Então agora fica tudo mais claro. A gente olha para uma parábola como essa, a gente sabe que vai ter um ponto de máximo em y. E se pontos de máximo são os valores mais altos, a gente precisa que isso aqui que está diminuindo os valores seja zero, para diminuir o mínimo possível. Então as coisas começam a fazer mais sentido. Portanto, a gente até chama esse formato, em inglês eles chamam vertex form, né, a forma do vértice, porque ela já deixa explícita para a gente qual que é o vértice da equação, né? Então é bem interessante esse formato aqui. Tudo bem? Sim, professor. Agora ele está pedindo também a equação do eixo, né? O que ele quer dizer com equação do eixo? Eu não entendi direito. Equação do eixo da parábola. Equação do eixo. Ah, sim, sim, sim. Óbvio. A equação do eixo é o próprio valor de x, né? Do eixo. Porque aqui está o eixo, concorda comigo? Concordo, professor. Eixo é algo que está no meio, né? Então, o que está no meio aqui, o que divide igualmente a parábola para os dois lados, é x igual a 3. Então tá aí, x igual a 3. Sempre vai ser sempre vai ser o valor de x do vértice da parábola, sempre. Determine os zeros de f, caso existam, e a ordenada do ponto de interseção do gráfico da função com as desordenadas. E aí? Tu entendeu o que ele está pedindo? Sabe resolver? Eu acho, professor, que para determinar os zeros de f, nós temos que fazer essa equação que está aí, professor, igual a zero. Depois começar a resolver como se fosse a equação de primeiro grau, não, professor? Não é bem como se fosse equação do primeiro grau, porque tu não vai conseguir dessa forma. Tu vai ter. Bem, de fato tu falou certo, né? Tem que igualar a zero. O y tem que igualar a zero, exatamente. E daí, eventualmente, é só encontrar o valor de x, né? É isso. Agora, se tu vai fazer que nem o jeito da equação de primeiro grau, acho que não, né? Porque você vai ter que. Bem, vai ter que tomar um cuidadinho, né? Qual é o cuidado que você vai ter que tomar? Vai ter que fazer raiz quadrada dos dois lados. Isso nunca acontece quando a gente está falando de reta, né? Então é isso aí. Mas será que você consegue encontrar? Consigo, professor. Eu vou tentar, professor. Eu tinha tentado a primeira, professor, também assim, só que também o resultado foi assim meio confuso. Vou tentar, professor. Muito bem.
tu vai ter que fazer a fórmula resolvente, né? Sim. Provavelmente. Às vezes tu faz a fórmula resolvente, mas desse formato aqui talvez não precise. Professor, por acaso não estou a conseguir resolver, porque isso está-me a fazer confusão do menos x por fora. Menos X fora? Sim, professor, menos. Ah, professor, passei mal, passei mal. Você não precisa, né? Sim, professor, agora que eu isolei o 1, fiz o caso notável, que me deu x ao quadrado menos 6x mais 9, igual a menos 1. Mas veja que você não precisa fazer o caso notável, né? Vamos supor que aqui é zero. Daí vai ficar menos um igual a menos x menos 3 ao quadrado, certo, Paulo? Sim, professor. A gente pode deixar tudo positivo, né? Porque menos dos dois lados, certo? Sim. E agora a gente pode fazer a raiz quadrada dos dois lados. Então o que que vai acontecer quando eu fazer a raiz quadrada aqui? Fica mais ou menos. Bem, dá pra fazer até 6 aqui. Ó, mais ou menos um. Né? Mais ou menos a raiz de um, que é um, né? Ok. Certo? Doutor, eu não entendi Então, muito bem por que que o que que o professor isolou ou passou um para o outro lado que se inverteu no sinal. Eu não entendi depois por que que o professor, em vez de resolver o caso notável, teve que optar em chegar à conclusão que o resultado de x menos 3 é igual a mais ou menos raiz de 1. porque assim não precisa fazer a fórmula resolvente. Então, o objetivo na função quadrática é sempre nunca utilizar a fórmula resolvente, professor. Não, não, não. Nesse caso que você teve a oportunidade de não utilizar a fórmula resolvente, vamos aproveitar. Mas às vezes não dá, né? Mas aqui deu. Agora, se você quiser utilizar a fórmula resolvente, utiliza. Aqui, para mim, já está quase resolvido, né? Porque, ó, passei para outro lado, troquei o sinal, ficou isso aqui. Agora a gente pensa. Aqui, na verdade, não precisa nem disso aqui, olha só. Um caso tão simples como esse.
Dá para pensar aqui. Olha para esse problema aqui, Paulo. Esse aqui. Sim, professor. Quais são os dois valores de x que eu posso colocar aqui para que essa conta dê igual a 1? Concorda comigo que vai ser o 4 e o 2? Para que dê um, professor. Isso. Por acaso, se com 4 daria um e com 2 daria menos um. É, só que menos 1 ao quadrado é 1, né? Então Né? concordo, professor. Certo, então é isso mesmo. Nós temos aqui ao quadrado, então o que tem que aparecer aqui é o que ao quadrado vai dar igual a 1. Vai ficar igual a 1, que é o 4 e o 2. Né? Agora vamos ver se desse jeito que eu fiz aqui também daria isso. Nós temos essas duas situações aqui, mais e menos 1 aqui do lado direito. Vamos pegar o caso mais 1 primeiro. Então vai ficar x menos 3 igual a mais 1. Se eu passar o 3 para o outro lado, x igual a 4. Olha só, primeiro caso, bateu. Tá aqui. Agora, segundo caso, menos 1. X menos 3 igual a menos 1. Se você passar o menos 3 para o outro lado, vai ficar mais 3. Mais 3 menos 1, Vai 2. dar Viu? As mesmas respostas. Agora, se você fizer a fórmula resolvente, vai chegar na mesma? Vai chegar na mesma. Tá vendo? sim, professor. Ó, a hora que eu faço o produto notável, né? Vai ficar menos x ao quadrado menos 6x mais. Não. 6x mais 9 mais 1 igual a 0. Então, menos x ao quadrado mais 6x menos 9 mais 1 igual a 0. Ou x ao quadrado menos 6x. Aqui fica menos 8, sinal mais 8, então. Você pode fazer, antes de tentar fazer a fórmula resolvente, você pode fazer por método de Girard ou some-produto. Conhece o método de some-produto para resolver equação de segundo grau? Não, professor. O método de some-produto é assim, ó. Quais dois números que, quando multiplicados, dão o C? Quem é o C aqui? O C seria 8. Isso. Quais dois números que multiplicados são 8 e somados são menos o B? Quem é o B aqui? O B seria o 6, professor. Menos 6. Menos 6, O sim. sinal vem junto, tá? Sim. Menos 6. Então, quais dois números que multiplicados dão 8 e somados dão 6? É sempre melhor pensar no multiplicado 2 primeiro. vezes 4, professor. Isso. 2 vezes 4, 8 e 2 mais 4, 6. Pronto. Resolvido sem precisar fazer resolvente, né? Perfeito. Mas se quiser fazer a resolvente, daí é contigo. Quer fazer? Sim, professor. Beleza, pode fazer. A gente já fez aqui de 3 formas diferentes. Vamos lá. Agora tu faz a quarta, resolvente. Esse método que eu acabei de te mostrar, o de some produto, ele é bem interessante, né? Mas ele só é útil quando você está em algumas situações específicas. Primeiro, os números são inteiros, né? Se fosse fração, já seria mais complicado. Números decimais, etc. E também ele só vai funcionar assim do jeito simples que a gente fez aqui, se o número que multiplica o x quadrado for o 1. Se o a for igual a 1, né? Que é o caso aqui. Professor, só uma dúvida. O professor se enganou aqui, em vez de colocar mais 8, não deveria ter sido menos 8. Não. Não porque eu troquei o sinal de todo mundo. Ah, ok.
Tanto é que aqui também deixou de ser menos e ficou mais, né? Ah. Já fiz, professor. Certo. Chegou em quais respostas? 4 e 2, professor. 4 e 2, as mesmas respostas que eu tinha chego, não é mesmo? Sim, professor. Exatamente. Então tá. Bem, vamos para a próxima então. Deixa eu ver aqui nossa conversa. Aqui. E aí, tem mais algum exercício que você tentou fazer e teve dificuldades? Sim, professor. Também teve na 5.10 da inequação de segundo grau, professor. 5.3. 5.10, professor. Ah, 10. Ah, uma inequação. Deixa eu salvar aqui. Certo. Vou escrever aqui maiorzinho. Então, o que que é uma inequação, né? Se você entender isso primeiro, as coisas ficam um pouco mais claras, né? Uma inequação é uma função que tu não está buscando uma resposta específica. Por exemplo, aqui, ó. Aqui só existe uma resposta que faz essa sentença ser verdadeira, né? Apenas se o x for igual a 2 vai ser verdade. Só igual a 2, nenhum outro valor vale. Nada. Única e exclusivamente 2. Agora, se você tiver uma desigualdade como essa, existe infinitos valores que valem. Qualquer valor maior que 2 vale também. Não é mesmo? Se tu colocar aqui no lugar do x 10, 10 mais 3 é maior ou igual a 5? É. Né? 13 é maior que 5, certo? Entendeu a ideia, Paulo? Sim, professor. Então a ideia é, primeiro, antes de mais nada, entender isso aí. Agora, então, olhe para essa inequação aqui, né? Nós estamos buscando valores de x que fazem, né, o valor de x ser maior ou igual a esse negócio aqui. Muito bem. Professor, então Primeiro, antes de eu começar a resolver, teria de igualar os denominadores. isso. É sempre melhor trabalhar sem frações, né? Como é que Sim. a gente iguala os denominadores aqui? Multiplica todo mundo por 3. Daí, quando eu multiplico o x, vai ficar 3x. Quando eu multiplico o 1 menos x quadrado sobre 3, fica só 1 menos x quadrado. E quando eu multiplico menos 2, fica menos 6. Tudo certo? Sim, professor.
Certo. Então agora eu vou passar todo mundo que está aqui do lado direito para o lado esquerdo. Vai ficar x quadrado mais 3x. E aqui fica menos 5, né? Vai para o outro lado mais 5. Bem, por que eu estou fazendo isso, né? Porque na matemática a gente sempre tem que buscar aqueles cálculos, aquela forma de resolver que a gente está mais acostumado, né? E o que a gente resolve quando a gente tem uma equação de segundo grau é a fórmula resolvente. Quando a gente está resolvendo a fórmula resolvente, a gente está buscando as raízes da função, né? Que são os valores que zeram a função, não é mesmo? Eu acredito que tu saiba que quando a gente está resolvendo a fórmula resolvente e a gente encontra o x1 e o x2, que no problema passado, por exemplo, foram o 2 e o 4, não é mesmo, Paulo? A gente tem, então, os valores onde a parábola cruza o eixo x. Aqui está o x1 e aqui está o x2. Quando tu resolve a fórmula resolvente. Tudo bem? Sim, professor. Na prática também é os valores que quando você coloca na sua equação, ela fica igual a zero. Sendo assim, nós temos uma conclusão muito interessante, que fica bem claro de ver quando eu faço o gráfico. Se você preste atenção que agora é mega importante. Se você tem uma parábola virada para cima como essa, e você tem raízes, os valores de x entre as raízes são os valores que fazem o y, ou seja, a tua função, ser negativa. O valor aqui entre as raízes, perceba. Esse ponto, obrigatoriamente, tem um valor de y negativo, não é mesmo? Sim, professor, porque o. Sim, professor, eu não entendo, professor. Para ter o DUI, para ter a concavidade negativa, não teria de ser inferior a zero, inferior ou igual a zero. Não. A concavidade aqui é virada para cima. Quando ela é virada para cima, é porque o A é positivo, né? Aqui a gente tem o A, certo? Sim, Concorda comigo que ele é 1, igual a 1? sim, professor. Então a gente tem um A positivo. Se o A é positivo, a parábola é virada para cima, concavidade para cima. Tudo bem? Sim, professor. O sentido da concavidade nada tem a ver com a desigualdade. Absolutamente nada. Tem a ver só com o valor que Sim, multiplica o x quadrado. Eu quero que tu perceba aqui é que uma vez que o problema está te pedindo, olha só, os valores, depois de todos esses cálculos para deixar mais arrumado, né? Depois de todos esses cálculos, a gente percebe que a gente quer, então, uma equação aqui, que esse lado esquerdo seja maior que zero. Queremos que ele seja maior que zero. Se a gente quer que ele seja maior que zero, a gente está interessado nos valores que estão à esquerda da menor raiz e à direita da maior raiz. Consegue perceber isso? Porque qualquer valor menor que a menor raiz vai te dar valores de x, desculpa, valores de y positivos. Olha só. Mesmo um valor negativo aqui vai te dar um y positivo. Aqui também, ó. Y positivo. Tudo bem? Sim, professor. E é o que nós queremos. Nós queremos que a função, ou seja, o próprio y, isso aqui é y. É y igual a isso. A tua função seja maior que zero. Nós queremos essa região aqui. Perfeito. Então é por isso que, mesmo sendo uma desigualdade, a gente vai encontrar as raízes. Fazendo a fórmula resolvente, por exemplo. Porque são as raízes que dividem os valores positivos e negativos. Tá bom? Será que Sim, você consegue encontrar, então, as raízes aqui, caso elas existam? eu acho que consigo, professor.
Vou Bem, tentar mas fazer. né? Sim, professor. Então vou tentar fazer aqui um outro exercício, professor. Pode ser esse aqui mesmo? Sim, professor, pode. Ah, professor, é verdade, o professor esqueceu de fazer o coisa do x pertence, o intervalo, que eu acho que seria, professor, o resultado dessa equação de segundo grau. Tá, tu tá falando desse problema aqui? Sim, professor, o do x ao quadrado mais 3x mais 5. É, mas tem que encontrar as raízes. Tu não vai fazer aquele pertence lá sem as raízes. Precisa das raízes primeiro. Depois que encontrar as raízes, a gente encontra as regiões, tá? Mas primeiro as raízes. Professor, Diga. professor, eu acho que não iria dar para determinar a raiz. Eu acho que a raiz seria um conjunto dos números racionais, porque se eu aplicar a fórmula da regra resolvente que é para chegar à raiz, daria-me um número negativo dentro da raiz, ou seja, seria algo impossível. Ah, o determinante deu negativo, né? Sim, Certo. É, exatamente. Então, o que que acontece na prática? Quando você tem um determinante negativo numa situação como essa, com a parábola virada para cima, e esse ponto é muito importante, você vai ter isso aqui que eu estou desenhando, olha só. Opa, certo? Então, qualquer valor de x que tu escolha, nesse caso, vai te dar y's positivos. Qualquer um. Mesmo se tu escolher valores negativos. A gente pode testar isso se for o caso. Vamos pegar um valor negativo aqui, menos 1. Né? Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 3 mais 5. Isso ficou positivo, maior ou igual a zero. Então, verdade.
o nosso teste simples aqui, certo? Então significa que é exatamente o que você falou, todos os reais. Todos os reais fazem isso aqui ser verdade. Então a solução, todos os reais. Ok? Sim, professor. Alguma dúvida? Eu acho, professor, que até agora não, professor. Professor, é verdade, professor, é verdade, eu esqueci dos conceitos dos máximos e maximizantes. Aham. Máximos e maximizantes. Isso tem tudo a ver com o vértice, né? Tem Sim, tudo a professor, ver com a com o matéria vértice. da minha, professor, eu esqueci concretamente dos conceitos aqui no Manu também, coisa. Entendi. Tem alguma questão que envolve isso? Sim, professor, na página, vou ver, professor. Sim, professor, vou mandar a fotografia do exercício, professor. Ah, aqui não é exatamente de equação de segundo grau, né? Não, professor. Legal. E aí, né? Como é que resolve isso? Na 9.1, professor, eu tinha colocado os extremos absolutos 4, 4, 4 3. Os vértices 4, 3. E por que que tu acha que tá errado? Não, professor. O meu problema estava aqui, professor, na 9.3 e na 9.4. 9.3 e 9.4. Conjunto dos minorantes, que são os. O que seria minorantes? O português está um pouco diferente aqui. Seriam os mínimos? Eu até acho que eram os mínimos, professor. Mas eu tinha colocado, professor, menos 3 e 0, só que nas soluções não tinha dado esse resultado. E queria entender por quê. E você sabe qual é o resultado? Sim, professor, eu posso voltar a verificar aqui nas soluções, 117. Bem, se minorante é o menor valor de y possível, essa palavra, para falar a verdade, é a primeira vez que eu vejo na vida. Mas acredito que o menor valor de y seja esse menos 2 aqui, né? Professor, aqui Então, nas soluções eles dão em maneira de intervalo que é o menos infinito, menos 2. Fechado em menos infinito, fechado em menos 2. ele diz que a resposta da 3 ali, da 9.3 é isso, de menos infinito a menos 2. Sim, professor, eu vou mandar para o professor. Só não entendo o porquê, professor. É, até porque não parece que não faz parte da imagem, né? Sim.
Olha só. Menos infinito aberto e menos 2 mesmo. Que coisa estranha, né? Minorantes, minorantes. Será que no livro fala sobre minorantes? Essas fotos que você me mandou? Fala, professor, eu também não entendi os conceitos, professor. Porque sendo sincero, eu não sei o que é um minorante, não, né? E esse cara nem faz parte ali da imagem, não faz sentido pra mim isso. Que nome diferente, minorantes. Deixa eu jogar no Google aqui pra ver se aparece. Minorante, imagem. Nossa, é verdade, essa palavra aí não tem em português do Brasil, não. Achei num site de Portugal aqui. O conjunto dos minorantes de A corresponde aos valores que limitam inferiormente o conjunto A. É isso que está escrito. Minorantes de F. Então, é o conjunto dos números que limitam inferiormente o conjunto S, o conjunto F. E o conjunto F, acho que entendi, cara. Minorante não tem a ver com ponto de. Bem, diretamente com ponto de mínimo, não. Tem a ver com o que realmente não está na sua função. Ó, os valores que limitam inferiormente o conjunto A. Quem é que limita inferiormente essa nossa função aqui? Todo mundo que está abaixo dela, né? Ah, então é o menos 2, professor. De menos Ah, infinito a menos 2, né? ah. É todo mundo. Então, então, professor, se fosse, tivéssemos a falar de majorante, teríamos colocado 3 mais infinito. Um intervalo fechado em 3 mais infinito. Isso. Fechado em 3 até o mais infinito. E o minorante é aberto em 3, né? Desculpa, em menos 2. Aberto em menos 2. Porque o menos 2 faz parte da função. Ah, não, ali tá dizendo que é fechado em menos 2. Para mim fazia mais sentido ser aberto, mas limita inferiormente? É, pode ser. Bem, estou aprendendo agora sobre a definição de minorante. Então parece que o próprio valor mínimo da função entra também no minorante. Legal. Então tá aí. O majorante, então, para o nosso caso aqui, seria intervalo fechado de 3 até o infinito. Ou seria intervalo aberto. Tá falando de majorante aqui? Maximizantes de F. Maximizantes. F4. Menos 1. É, então já maximizante já é outra coisa. Certo. Bem, tá aí. Aqui tem majorantes a definição. É. Eles não estão pedindo isso. Problema, né? Mesma coisa que o minorante, ó. Só aqui para os maiores que a função. Que eu acredito que seria 3 aberto, na verdade, até o mais infinito. Porque o 3 não faz parte da função, né? Muito bem. E aí, que mais temos? Professor, poderíamos fazer então já a correção dos exercícios que o professor tinha aconselhado-me a fazer ontem, como já não tem mais dúvidas. Certo. Os exercícios de ontem. Pode indicar lá aquelas que tu mandou ontem mesmo? Não, aquelas que o professor aconselhou-me a fazer ontem, da mediatriz. Ah, sim. Foi coisa que tu mandou, né? Sim. Certo. Ver aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Tentou fazer ou não? Professor? Se você tentou fazer as questões. Eu consegui fazer, professor.
E também tinha verificado nas soluções que estavam certas e estavam certas. Ah, então, se tu conseguiu fazer, por que que a gente tem que fazer de novo? Professor, eu Ó. também consegui rever a outra matéria da equação reduzida da circunferência também. Ah, isso é bom. Isso tu não me passou ainda. A gente não viu nada disso. Sim. Também tinha outra matéria, professor, só que é elipse, e eles removeram esse ano do plano de matéria, professor. O governo português tinha removido. Me explica melhor essa tua escola. Ela fica em Luanda, mas ela é uma escola que é, vamos dizer assim, comandada pelo governo português, é isso? O, como é que é explicar, professor? Tem uma organização própria, direção, que toma conta da escola cá em Angola e recebe ordens do governo português sobre o plano de estudo, o plano de aulas, a matéria que devemos dar e a matéria que não devemos dar. É como se fosse uma escola internacional mesmo, então. Sim, professor, não é uma escola aqui de Angola, é uma escola portuguesa, com ensino português, a maneira de escrever é a mesma maneira da de Portugal. Por exemplo, Entendi. professor, tem o tratado ortográfico, professor, que alguns países, acho que o Brasil também aderiu, professor, e alguns países africanos de língua portuguesa, só que Angola não aderiu. E aqui em Angola escrevemos, por exemplo, professor, perspectiva com C, e lá em Portugal já não se escreve perspectiva com C. Então, dentro da escola, nós escrevemos perspectiva sem o C, e fora da escola escrevemos perspectiva com C. Entendi. Que curioso, porque vocês aí na Angola falam muito mais parecido com Portugal do que nós aqui no Brasil. Nossa, o professor também não diria isso, professor. A dicção é praticamente a mesma, cara. Professor, aqui em Angola também, professor, por acaso também não falam assim tão bem, professor. Mas não é questão, não é questão de falar bem, né? Mas é questão de falar mais parecido. Por exemplo, vocês aí em Angola, vocês falam menos as vogais, né? Vocês falam meio assim, sabe? Vocês falam com meio que nem português, né? Vocês tiram as vogais e vocês fazem em vez de falar a, que nem no Brasil, entendeu? Portugal também eles falam entende? Por exemplo, aqui no Sim, professor. Brasil, a gente fala professor, a gente deixa bem claro cada sílaba. E vocês e portugueses falam professor, meio que tirando as vogais, entende? Sim, professor. É bem mais parecido. E eu pensei que aí também era, o tratado ortográfico era o mesmo, mas então não é, entendi. Interessante, interessante. Muito bem. Bem, eu vou pegar então alguma questão, eu não entendi direito qual que tu quer ver da aula passada, mas a gente pode tentar ver alguma aqui mais difícil. Ah, tá, deixa eu pegar aqui, ponto médio, mediatriz de segmento. Ah, sim, 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 essa 7 aqui. Você fez a 7? Na aula passada nós começamos a 7. Sim, essa sede que eu estava a falar com o professor, da mediatriz. A B, a B nós fizemos, eu acho, em sala, e daí era para fazer a Sim, o BC e a professor disse que AC, era né? sede. Sim, essas duas que faltavam. O professor disse que era Uhum, para fazer. certo. É, dá para fazer de várias formas isso aqui, né? Várias. Mas todas passam pela ideia de tu verificar o que está ocorrendo aqui. Primeiro, se a gente está interessado em BC, né? Nós estamos falando desse segmento de reta aqui, né? Então, esse segmento de reta, formado pelos pontos BC, vão ter um ponto mínimo, desculpa, um ponto médio, que dá para encontrar pela equação do ponto médio. Então, vamos lá. Vamos fazer a 7.2 aqui. Sim, os dados, eu fiz, professor, x menos, abrir parênteses, menos 3 ao quadrado, o x da B, mais o x, mais o y menos 4. Y menos 2 até, professor. Ah, tu já está me dizendo qual que é a resposta. Sim, professor. É, eu não fiz, mas se tu disse que conseguiu, mas como é que tu fez? Me explica. Eu, professor, primeiro abri a raiz quadrada, igualei também a mediatriz do B com C, tinha feito x menos 3 entre parênteses ao quadrado, e também tinha feito, professor, o y menos 4 ao quadrado. Certo. Depois, professor, eu não sei se o professor está conseguindo acompanhar-me, professor. Não, eu tô, mas fale aí, eu vou escrever exatamente o que você está dizendo. X menos 3 ao quadrado, é isso?
x menos 3, professor. Dá x, vai dar depois x mais 3 ao quadrado. Y menos 4 ao quadrado? Não, o professor tem que igualar tudo, tem que colocar uma soma entre eles, professor. Porque esse é o da reta C, professor. E o professor agora coloca igual aos dados da reta B. Que será x menos 3, professor, ao quadrado. Vai dar também. Também vai dar x mais 3. Não, professor, até x menos 1 até. Aí x mais 1, professor. É só o professor colocar x mais 1 aí. E vai ficar mais y menos 2. Vai dar y mais 2 ao quadrado. Certo. Depois, professor, eu fiz os casos notáveis que me deram x ao quadrado mais 6x. Depois, professor, ficaram mais 9. Esse é o do primeiro. Trabalhoso, hein, cara? Eu tenho um jeito bem mais rápido de resolver isso aí. Porém, eu não sei se o teu professor vai aceitar. Apesar de ser uma matéria que você já viu. Me parece que o que tu fez está certo, baseado na forma que o livro ensinou, na equação que tu decorou de distância de pontos, né? Mas eu quero te mostrar um outro jeito, pode ser? Tu vai ver que é mais rápido. Sim, professor. Eu acredito que vai ser legal para finalizar a aula. Opa, vou mostrar aqui. Bem, então a gente está interessado numa reta que é mediatriz a esse segmento de reta que eu desenhei aqui. Então, uma reta mediatriz, ela, além de passar no ponto médio, né, ela passa em 90 graus, concorda comigo? Sim, professor. É uma reta perpendicular, em outras palavras. Bem, para que a gente encontre a equação de uma reta, a equação de uma reta ela é dada dessa forma aqui. No Brasil a gente chama de... Como é que a gente chama no Brasil? Ixoxô. Ixoxô a gente chama aqui. Porque tem o ii aqui e o xoxô aqui. Onde ioiô, mi, xoxô, na verdade. Ioiô, mi, xoxô. Porque tem o i, ioiô, mi, xoxô. Nada a ver, coisa de brasileiro. A gente gosta de inventar essas coisas para decorar mais fácil. Onde esse y0 e o x0 são as coordenadas de um ponto dessa reta. Daí, qual ponto a gente vai pegar? Obviamente, a gente vai pegar o ponto médio. Qual é o ponto médio, né? O ponto médio pode ser dado pela equação do ponto médio. Se a gente está falando de BC, veja que o ponto B ele está em x igual a menos 2, né? Então vamos colocar assim para encontrar o x. Menos 2. Agora pega o x do C, que é menos 3, divide por 2. Isso vai dar menos 5 meios. E agora o y do B é menos 1. O y do C é 4. Dividido por 2. Isso vai dar 3 meios. Pronto. Esse aqui vai ser o x0 e esse y0. Porque eu estou pegando um ponto da reta ortogonal, que é o que ele está pedindo aqui. Mediatriz, ele quer saber a equação da reta, basicamente. Certo? Então temos o primeiro ponto dessa reta. Tudo bem até aí? Encontramos um ponto da reta. Tudo bem, Paulo? Sim, professor. Tá, então veja que a única coisa que falta para a gente encontrar a equação da reta verde, né? Até vou pintar de verde aqui, é o m, que a gente sabe que é o coeficiente angular da reta. A inclinação, acho que você chama aí de inclinação. Tudo bem? O resto a gente tem, ó. Esse cara aqui é o que eu acabei de obter, é o menos 5 meios. Desculpa, o menos 3, o 3 meios aqui. Então vai ficar, como tem o sinal de menos ali na equação, menos 3 meios. E o x é menos 5 meios, né? Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais 5 meios ali. Agora a gente só precisa do coeficiente angular m. Como é que eu vou encontrar esse coeficiente angular m? Aqui vai ficar bem interessante. Por quê? Porque eu estou interessado, então, no coeficiente angular dessa reta verde, m. Mas, já que ela é perpendicular com a reta preta aqui, a reta BC, né?
Então significa que ela vai ter um coeficiente angular que está relacionado com o da reta BC. E essa relação surge dessa forma aqui, olha só. O coeficiente angular da reta mediatriz, que eu vou colocar esse símbolo aqui de perpendicular, vezes o coeficiente angular da reta, que ela é perpendicular, que no caso é BC, tem que dar menos 1. Isso aqui é uma equação que relaciona coeficientes angulares de retas perpendiculares, de retas ortogonais. Lembra disso? Sim, lembro. Pois é. Então a gente quer encontrar agora o coeficiente angular da reta BC. Porque se a gente encontrar esse coeficiente angular, a inclinação dela, automaticamente a gente encontra o da reta verde aqui, a reta do nosso interesse. Eu vou até pintar de verde aqui, só lembrando que é o mesmo cara ali, né? Muito bem. Como é que eu vou encontrar o coeficiente angular da reta BC? Existe aquela equaçãozinha do delta, né? Delta y por delta x. Então, quem é o delta y? Quem são os valores de y menos o outro ali? Da reta BC, né? Veja, o ponto B tem y menos... Vamos fazer o ponto B ser o final e o C... Não, o C ser o final e o B é o inicial. Então, o y do C é 4. O y do B é menos 1. Então, é 4 menos menos 1. E quem é o x? O x do C é menos 3. O do B é menos 1. Menos 3 menos menos 1. Certo? Então vai ficar 5 menos... Desculpa, 5 dividido por menos 2. Então acabamos de encontrar o coeficiente angular aqui. Menos 5 meios. Tá bom? Sim, professor. Então, agora que eu encontrei o coeficiente angular da reta BC, a única coisa que eu preciso fazer é substituir esse valor ali. Apaga aqui. E é isso. Coloca aqui. Rapidamente, a gente repara, então, que o coeficiente angular que a gente quer é igual a 2/5, né? Só isolar aqui esse cara, né? Vai ficar 2/5. 2/5 positivo ainda por cima. Porque aqui é menos e aqui é menos também. Sendo assim, então pronto. Agora nós temos a equação da reta. Se tu fez certo, vai dar a mesma que a tua, tá? Talvez esteja escrita de uma forma diferente, mas a equação é a mesma. Eu acredito que foi bem mais rápido do que aquele monte de produto notável que tu fez. Por acaso que é foi, muito... professor. Que além de tudo, além de ser mais rápido, também evita erros, né? Porque tem muita conta daquele negócio de ficar elevando ao quadrado e cortando, né? E subtraindo. Muitas contas. Aqui as coisas são mais diretas. Ok? Então tá aí. Essa é uma dica que eu te dou. Só recapitulando. Nós criamos a equação de uma reta. Para ter a equação da reta, precisamos de um ponto dela, que vai ser o y0, x0. Essas são as coordenadas do ponto. E o m é o coeficiente angular dela. O ponto a gente encontra pela equação do ponto médio. Uma vez que a gente está interessado no ponto médio do segmento BC. Muito fácil. Encontrar o ponto médio. Colocou na equação, agora fica indicado que a gente só precisa do coeficiente angular, da inclinação, que está relacionado com a inclinação da reta BC também por meio dessa equação aqui, de perpendicularidade. Uma vez que reta mediatriz é reta perpendicular que passa no ponto médio. Isso é uma definição de mediatriz. Reta perpendicular que passa no ponto médio. Se ela é perpendicular, ela respeita essa regra. Então, para encontrar o coeficiente angular de BC é muito fácil. Delta y por delta x de algum ponto que tu conhece de BC. Assim a gente faz aqui os deltas, faz as divisões, chega nesse valor, faz a inversão para encontrar o coeficiente angular da reta ortogonal e coloca na equação. Beleza? Sim, professor. Então tá bom, meu amigo. Acredito que por hoje seja isso. Espero ter ajudado. Até a semana que vem, né? Não, professor, depois posso falar com o professor sobre um outro dia